Aí. Então, tecnologia africana no Brasil. Samuel, pode começar. Vamos aí. Vimos que a descoberta do ouro fez com que Não, diversas pessoas... Samuel, 172. Calma aí. 172. Tá. Durante a dominação portuguesa, muitos africanos escravizados que foram trabalhar nas minas de ouro vieram de um lugar da África, chamado na época Costa da Mina, atual região que se estende da Guiné à Nigéria. Danilo? E você sabia que eles trouxeram para o Brasil valiosos conhecimentos e dominavam muitos mais as técnicas do trabalho de mineração do que os próprios portugueses? Lucas? Uma das pessoas a perceber isso foi a alemão Wilhelm Ludwig von Schlegel, que veio para o Brasil no século XIX. Trabalhou para a coroa portuguesa e pesquisou sobre o potencial de riqueza da região de Minas Gerais. Samuel? O quê? Tá, uma das pessoas a perceber Samuel, isso... Não tá aí, Samuel. Tá no próximo, você não tá acompanhando, Samuel. Ele aprendeu para a coroa portuguesa, pesquisou sobre o potencial de Peraí, onde você riqueza tá da lendo, região Samuel? Tá no 4º parágrafo. de Minas Gerais. Nessa expedição, Aprendeu também que os africanos já conheciam muitas das técnicas utilizadas no trabalho de extração do ouro. Desta forma, Inheme começou a registrar relatos de viagem, tudo o que aprendeu. Vamos ler um trecho de seus relatos. Danilo, leia o início, por favor. Somente mais tarde aprendemos com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem de ouro. Foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Então, olha só, o que esse texto está falando até o momento? Que os africanos, eles já trabalhavam, né, na extração de ouro. E quando eles vieram, então, para o Brasil, para trabalhar com a mão de obra escrava, né, eles já tinham o domínio, eles já sabiam como fazer esse trabalho. Então, eles ajudaram os demais trabalhadores das minas de ouro a aperfeiçoar, a melhorar o seu trabalho na extração de ouro, porque os africanos já tinham essa prática, tá? Lucas? Deve-se principalmente aos africanos. A doação das bateias de madeira redondas e de pouco fundo, de 2 a 3 palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra, quando o cascalho é bastante... Pode terminar. A ele se devem também as chamadas canoas, nas quais se prendem em couro peludo de boi, ou uma flanela, cuja função é reter o ouro, que se apura depois em bateias. Então foram os africanos, né, que trouxeram para cá a ideia da utilização desse utensílio chamado bateias, que é utensílio... Boa tarde, Agatha. Que eles usavam... Vem? História 172, tá, Agatha? As bateias, que era aquele utensílio que eles utilizavam, parecendo uma bacia, né? Onde eles mergulhavam na água e ali eles conseguiam peneirar para separar o que era ouro e o que era água ou sujeira, tá bom?
Então, olha só. Vamos juntos agora conversarmos sobre as questões da página 173. Agatha, leia o enunciado de número 1 para a gente. Seu microfone está desligado, Agatha. O enunciado... Essa Tá parte... Página 173, Agatha, história. Uma das características do relato da viagem é a descrição de coisas e acontecimentos. Marque no texto com lápis de cor azul o parágrafo em que há descrições de instrumentos de trabalho. Então, olha só, pegue um lápis de cor azul. Quem tiver canetinha que não borra, pode ser canetinha. Nesse relato aí, olha, que está em roxo, que o Danilo e o Lucas fizeram a leitura, deixa eu colocar o meu aqui também. Tem uma parte do trecho que fala sobre os materiais, né, os utensílios utilizados para a extração do ouro. Então, vocês vão grifar todo esse segundo parágrafo aqui, olha. Deve-se principalmente aos africanos escravizados a adoção das bateias. Então, vocês vão grifar, sublinhar todo esse segundo parágrafo aqui do trecho de cor azul. Ah, eu quero azul, azul. Aqui. Pode ser com... Você pode grifar mesmo? Mas tem que ser azul, Dani. A questão é que agora tem que ser azul. Porque nós vamos usar duas cores. Nós vamos usar azul e vamos usar rosa. Você não tem canetinha ou lápis de cor? Pode ser lápis de cor se você não tiver canetinha. Tá. Aí você pega um tom de lápis de cor escuro, tá? Então, vocês vão grifar, vocês vão sublinhar todo esse segundo parágrafo, tá? Já sublinhei, faz tempo. Tá, do início até a última palavrinha. A Pro não vai sublinhar todo, porque depois é ruim para a professora pegar e voltar apagando. Mas vocês vão sublinhar todo esse parágrafo. Ai, minha unha quebrou e tá me incomodando. Eu quero que o Samuel nos responda como que o autor, Samuel, nesse trecho que nós acabamos de sublinhar, como que o autor, ele descreveu esses instrumentos no relato? Como que ele falou do instrumento? Escrevendo. Mas o que ele falou sobre esses instrumentos utilizados para a extração do ouro? Está escrito aí no relato. Que instrumento? Ô, Samuel, você estava ouvindo a leitura dos amigos quando eles leram essa parte aí, Samuel? E eu finalizei com a explicação? Sim. Prestou mesmo atenção, Samuel? Então você não está prestando atenção direito, porque você não está ouvindo. Tem que ter muita atenção, tá, Samuel? Quando a gente faz leitura, por favor, porque senão você vai ficar perdido nas informações, tá? Danilo, você sabe ou ler uma parte do trecho aí, ou falar qual é o instrumento e como é esse instrumento citado aí no relato, Danilo? Tá nesse trecho que nós acabamos de sublinhar, crianças. Vou ler aqui, para eu ver. Badeias de madeira redonda. Aí, o Samuel encontrou. Eram É o quê, Samuel? Bateias? Bateias de madeira. E como que ela era? Redondas e de pouco fundo. Redondas de pouco fundo. De 2 a 3 palmos de diâmetro. Diâmetro, né? Que é o tamanho dela. O que mais que fala aí sobre mais algum material? Que permitem separação rápida Tá, não, as bateias é para isso. Aí tá falando de um outro instrumento aí no finalzinho, ó. No último parágrafo que tem dentro desse. A eles se devem também a chamada canoas.
as canoas, né? Nas quais se estende em couro peludo de boi. E olha só, nós vamos escrever sobre esses instrumentos utilizados na extração de ouro aí na número 2. Eu vou compartilhar aqui o Word. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Peraí. Nós estamos, Vinícius, em História, página 173, tá? Nós já fizemos a leitura, agora estamos fazendo a interpretação, tá bom? Então, vocês vão escrever aí, crianças. Ele descreveu, enquanto vai abrindo o meu Word aí. Ele descreveu. Vinícius, essa é a resposta da número 2, da página 173, tá? Escreveu, não é só baterias de madeiras e carroça? Não, ele fala lá embaixo também da canoas, nas quais se estendem em couro de peludo de boi, ou uma flanela cuja função era reter o ouro. Então, ou eles usavam essa bateia, crianças, que tem até o desenho delas, ó, lá na imagem anterior, na 170, vocês estão vendo eles com uma bateia, que era como se fosse uma vasilha, um utensílio rasinho. Quando eles não tinham essa bateia, eles usavam como se fosse um tecido que eles lançavam sobre a água também, para fazer a mesma função de reter o ouro, tá? Então, eram 2 instrumentos aí que está sendo especificado, tá, Samuel? Na 2, nós vamos colocar aí, ó. Ele descreveu. Deixa eu aumentar a letra. Peraí. Tá bem baixo o seu áudio, Vini. Oh, peraí. Ele descreveu a bateia de madeira e o couro. Ó, eu não vou falar nada sobre quem tá liberando o áudio e tá ouvindo música aí de fundo, tá? Então, foi descrito esses 2 utensílios, esses 2 materiais para a extração do ouro. Calma aí. O couro. Pronto. Ela descreveu a lateia. Bateia. Era aquela, parecendo um prato bem comprido, onde eles mergulhavam na água para separar a água do ouro. Quem descreveu esses instrumentos, lembrando, foi uma pessoa que passou a observar o dia a dia deles numa extração de minas, né? Então, a partir da sua observação, ele fez um relato, ele escreveu tudo aquilo que ele visualizou. Então, aí na número 3, eu quero ver quem consegue nos responder. Por que que ele fez essa descrição? Por que que ele descreveu dessa maneira? Para descrever o texto. Mas ele descreveu porque ele percebeu o quê? Porque ele achou melhor escrever desse jeito para o nosso conhecimento? Também, não deixa de ser. Mas Ele tentou, como assim, fazer a gente pensar para a gente saber qual que é o objeto. sim, ele descreveu porque ele queria que outras pessoas futuramente soubessem dessa informação. Agatha. Para informar, tipo, aquelas coisas que estavam passando fora do mundo, tipo, aquilo estava acontecendo e a gente não estava sabendo. Ele descreveu para a gente saber como que era. Mas, ó, ok, a pessoa descreve algo para passar um conhecimento. Mas eu vou descrever aquilo que me chama a atenção, tá? Então, o autor, ele só fez essa descrição
porque foi algo que chamou a sua atenção, ele achou interessante a técnica usada pelos africanos, né? E ele quis fazer esse relato para que mais pessoas soubessem da existência dessa técnica. Oi, Lucas. Você fala mais ou menos o que você falou. Ah, tá. Oi, Vini. Eu ia falar que era para nos ensinar e dar mais conhecimento. Para... Sim. Crianças, quando um amigo der uma resposta, só se atente ao que ele falou para vocês tentarem complementar a resposta do amigo e não ficar rodeando na mesma sugestão, tá? Então, vamos escrever aí, crianças, quem é que está na aula ouvindo música? Gente, por mais que vocês estejam na casa de vocês, agora não é para vocês estarem ouvindo música. Eu tava escrevendo a 2. Eu vou pôr de volta. Ah, é a 2? Peraí. Então, tentem nesse momento não ficar ouvindo música, porque desconcentra, crianças. Aqui é a nossa sala de aula, tá? Então, não é momento de ficar ouvindo música. Então, vamos escrever assim. Por achar a técnica interessante, fez o relato para que todos soubessem. Quem quiser, crianças, tem total autorização para descrever a resposta com as suas palavras, tá? E aí só chama a professora para poder ler como que você elaborou a sua resposta, tá bom? Eu tento colocar sempre uma resposta ali de acordo com o que vocês dizem, para os amigos que não estão participando da aula terem esse acesso, porque senão fica muito confuso para quem vai assistir o vídeo só ouvir as opiniões de vocês, né? Então, lembrando que quem trouxe esse conhecimento, quem trouxe essa técnica, né, para o território brasileiro, foram os africanos, porque eles já tinham o hábito de trabalhar na extração de ouro, tá? Na região da costa da mina, então, né, eles puderam desenvolver essa técnica e melhorá-la também. Na número 4, gente, vamos só tentar focar naquele combinado nosso, ou de fazer assim, ó, com um joinha com o seu próprio dedo, ou de pôr o joinha aí na telinha, para eu saber quem quer dar uma resposta, tá? E daí eu vou chamando e a gente mantém uma organização, tá bom? Então, na número 4, o que permitiu que os escravizados conseguissem desenvolver instrumentos de trabalho como as bateias de madeira e canoas? Na opinião de vocês, como que foi possível esse desenvolvimento desses instrumentos? A partir do quê? Eu só consigo desenvolver algo se eu tenho o quê antes desse desenvolvimento? Agatha? Uma ideia, o instrumento, essas coisas. Mas para eu ter uma ideia, antes eu tenho que ter o quê? Sobre aquele trabalho, sobre uma necessidade, o que seria importante. Danilo? Tenho que saber o jeito que eu vou fazer o formato dele, eu tenho que saber o material que eu vou usar. Isso, mas para tudo isso, Dani, nós precisamos ter o que a Agatha acabou de falar, o conhecimento, né? Eu tenho que conhecer daquele assunto, eu tenho que saber do que se trata, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento sobre qualquer assunto, eu vou saber das necessidades, o que eu preciso para desenvolver bem aquela atividade, tá? Então, aí o conhecimento, ele foi fundamental. O Samuel tá ali curtindo um rap, um rock, um samba, não sei.
Né, Samuel? Mas só não está participando da aula. Mas eu tô prestando atenção. Então, o que é preciso, então, Samuel, para desenvolver os instrumentos que eles desenvolveram? Madeira e o couro de boi. Isso daí são os materiais para poder produzir o instrumento, Samuel. Mas para eles chegarem na ideia de produzir esse instrumento, o que foi preciso? Vai pensar. Hã? Pensar Mas eles pensaram por quê? de um jeito mais fácil, para fazer isso de um jeito mais fácil. Sim, mas para eles pensarem numa técnica que facilite o trabalho deles anterior a isso, eles têm que ter alguma coisa. O que eles têm que ter sobre aquela atividade desenvolvida? Inteligência para pensar. Não, eles têm que ter o conhecimento, tá, Samuel? Eles têm que conhecer daquela atividade que está sendo executada. Então tá? foi isso que eu quis dizer. Então, inteligência é uma coisa, conhecimento é outra. Inteligência é quando você vê alguns materiais que você nem sabe o que é, e através desses dois materiais que você está vendo, que você nem sabe o que é, você consegue produzir algo, tá? Agora, conhecimento é quando você já executou aquela atividade, você sabe como lidar com ela, sabe as dificuldades, sabe a facilidade, tá? Conhecimento é isso, ok, Samuel? Samuel, eu vou pedir por gentileza, para enquanto estivermos em aula, para que você desligue a sua música, espere a hora do lanche para você ligá-la, tá bom? Por favor. É como se aqui é a nossa sala de aula, lá na escola você não poderia estar ouvindo música. Então aqui é a mesma coisa, tá, Samuel? Por favor. Eu sei que a gente está na casa da gente, a gente quer mesmo estar ouvindo. Eu queria estar com a minha TV ligada aqui para ouvir o jornal, o pronunciamento que teve aqui do prefeito de São Paulo, mas agora eu não posso, eu não estou no meu momento de lazer, né? Eu tô aqui com vocês em aula, tá bom? Oi, Agatha. Professora, tipo as plantas, eu mesma, a gente tá fazendo um jardim aqui em casa, né? Fazendo um canteiro, essas coisas, decorando essas coisas. Mas para isso a gente precisa ter o conhecimento daquela planta. Então, quando ela compra, ela já estuda sobre aquela planta. Tipo, ela gosta de sol, gosta de água, gosta de espaço pequeno. Exatamente. Ó, inclusive, eu ia dar um exemplo bem assim, do dia a dia de vocês, para jogar. Para eu jogar qualquer jogo que seja, de início, eu vou jogar com a minha inteligência. Eu sou inteligente, eu sei para que serve cada parte do controle, para pular, para andar, né? Então, a partir da minha inteligência de saber utilizar o controle, eu vou jogar. Mas, para que eu passe de vida, para que eu consiga, né, progredir naquele jogo, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que conhecer aquele ambiente, eu tenho que conhecer o personagem que eu vou usar, né, para poder chegar, alcançar naquele objetivo. Então, conhecimento e inteligência são duas coisas bem diferentes. Mas esse seu exemplo foi muito bom também, Agatha. A partir do momento que você quer plantar, você tem que saber que tipo de planta você vai plantar, se ela requer água ou não, pouco ou muito, se ela pode ficar no sol, se ela tem que ficar na parte externa. Então, conhecimento é isso. É saber lidar com aquilo que se faz. Oi, Vini. Pode falar, Vini. Você já fez a 4? Nós estamos conversando sobre a 4. Agora nós vamos pôr a parte escrita. Então, aí, crianças, a pergunta quer saber, né? O que permitiu os escravizados produzirem, desenvolverem os instrumentos. Então, o que permitiu o desenvolvimento desses instrumentos foi o seu conhecimento. Eu vou apagar aqui a 2 e a 3, porque senão vai descendo muito. Então, a 4... Peraí, criança. Deixa eu descer mais um pouco. Então, foi o conhecimento. Crianças, quem é que está num local com barulho? Não dá para deixar o áudio ligado. Desculpa. Eles trouxeram do seu local, do seu lugar de origem. Eles já vieram para o Brasil com esse conhecimento, com essa sabedoria, né?
Se eles nunca tivessem trabalhado numa extração de minas, né? Onde eles moravam, no seu país de origem, eles não teriam desenvolvido, né, esses instrumentos, porque eles não teriam o conhecimento. Mas já como eles já trabalhavam, isso foi possível. Aí vocês vão pegar um lápis de cor rosa, tá? Ou canetinha, após fazer a parte escrita. Quem não tem rosa, pode pegar uma cor similar. Um vermelho, um laranja, tá? Pode substituir. Oi, Lucas. É um problema. Qual? Eu marquei, sabe aquele parágrafo todo que pediu? Você marcou com que cor? O marca-texto. De que cor? Azul. Ah, não, mas daí é azul, tá na cor, não tem problema. Quem tiver um marca-texto aí rosa ou laranja, pode usar para marcar essa segunda parte também, tá? Não. Oi, Vini. Parte. Você escreveu Trouxeram. Com X. Não é com C, é com X, tá? Ô, Vini, eu vou pedir uma gentileza a você para que você coloque uma camiseta, tá, Vini? Por gentileza. Ah, esses meninos, né, Agatha? Não todos, tá? Eu sei que tá calor, né? Os meninos podem tirar a camiseta, né? Mas aqui em aula nós precisamos estar, né, bem vestidos. Tô lembrando, né, que isso vai pro YouTube, né? Então. Sim, também. Também tem isso, né? Vocês querem ficar famosos sem camiseta durante a aula? Não dá, né? Então, olha só, quem já escreveu a parte escrita, vai voltar lá na página 172. Você tá terminando a parte escrita aí, Vini? Só o Vini, né, que tá terminando a parte escrita? Então, deixa só o Vini terminar, que eu preciso parar de compartilhar aqui para compartilhar lá. Pode estar vendo uma página? Não, nós estamos nas mesmas páginas ainda, tá, Samuel? 172, 173, não terminamos ainda. Só estou esperando o Vini terminar ali para fazermos a marcação aí na página 172, tá? Vocês que conversam direto com o Rafael, tá tudo bem com ele? Tá? Ô, Pro, hoje de manhã ele tava me chamando pra jogar. Então não sei por que ele não tá participando da aula, mas tudo... Não liga não, Samuel. Deixa, ele sabe que eu tenho aula, tá? Não liga não. Oi, Dani. Eu tava jogando com ele 15 minutos antes de você iniciar a aula. Então ele não deve estar querendo participar da aula, aí é um direito dele, tá? Deixa ele. Pro, terminei. Obrigada. É pra grifar o que com marca-texto? Vamos fazer agora, tá? Ele disse que tá comendo. Não, mas Samuel, a Pro disse que você não precisava ligar para ele, meu anjo. Ele tem, se ele não quiser participar da aula, ele tem todo o direito, né? Um direito dele. Saber que vai pro YouTube e as mães não querem que expor. Mas tá ficando fechado só para vocês, né? Tá no da escola, não fica aberto para qualquer um ter acesso. Fica? Fica. Ah, não sei. Eu vejo, mas eu não sei se mais alguém vê, além da gente. Também não sei. Então, olha só, crianças. Aí na página 172, aqui no relato sobre a vida aqui na extração de Minas, né? Da mineração de ouro, nós vamos grifar aqui a parte que justifica a resposta que colocamos aí na número 4. Que quer dizer aqui, olha, depois da introdução dos primeiros escravos africanos, ou seja,
Depois que os primeiros escravos africanos, né, que já trabalhavam na mina, na sua cidade, no seu país de origem, eles trouxeram para cá experiência, né? E ajudaram, contribuíram na técnica, na produção de novos instrumentos. Então, vocês vão grifar aí. Depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem de ouro. Sua pátria quer dizer o quê? Sua pátria quer dizer o quê? Onde eles moravam, seu país, né? Aí é de rosa, Samuel. São duas cores diferentes, duas informações diferentes, tá? Mas se você já fez de azul, paciência. Grifaram? Então, vamos concluir aí com a número 5. Na sua opinião, os conhecimentos trazidos pelos africanos escravizados foram importantes para o trabalho de mineração no Brasil? Vocês acham que esse conhecimento todo que os africanos tinham e trouxeram aqui para o Brasil foi importante? Por quê, Danilo? Porque os escravizados, os africanos ajudam muito os daqui do Brasil com as técnicas deles. Ok. O Samuel quer complementar, depois o Vini. Pode falar, Samuel, não quer falar? Eu quero. Para fazer, foi importante porque facilitou a extração de ouro. Facilitou a extração de ouro. Vinícius, depois a Ágata. Para trazer mais experiência. Trouxe mais experiência, né? A Ágata. Sem eles a gente não teria conhecido muito ouro, não teria conhecido como tirar o ouro, criar o ouro, modelar essas coisas. Não, conhecido, acredito que nós até iríamos sim, né? Porque o povo brasileiro é um povo inteligente. Mas a experiência dos africanos facilitou bastante naquela época a extração do ouro, tá? Porque eles trouxeram uma nova técnica, uma técnica que facilitou o trabalho de extração, tá? Lucas, você quer fazer algum complemento? Não? Então, cada um vai pôr aí a sua resposta, essa sua opinião, tá? Cada um escreve do seu jeito. Se, na sua opinião, a vinda dos africanos com todo o seu conhecimento se foi importante para o trabalho de extração de ouro aqui no Brasil. Vem aqui, fazendo favor. Só não precisa gritar no nosso ouvido, Vinícius. Ele não tá gritando. Ele falou, ô vó! Ele tava gritando. Vem aqui, por favor! É tão bom ficar na casa da avó, né? Eu não tenho mais vó. Mas era tão bom quando elas eram vivas. Amava dormir na casa da minha avó. Nossa Senhora. Ô, Pro. Oi, Vini. Que marca-texto que eu uso? O amarelo ou o rosa? O amarelo é mais forte. Mas isso pra quê, Vini? Pra grifar, que eu tava pedindo marca-texto pra minha avó. Ali aquele de cima, Vini, que eu marquei agora por último, é de rosa. É de rosa, tá? Não, que é pra grifar, que eu tava pegando marca-texto. Ô, Vinícius, meu amor, quando for assim, se avisa na hora, tá, Vini? Que daí eu espero, eu não vou prosseguindo, tá? Tá. Ó, deixa eu ver se ainda tá ali grifado. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Tá, deixa eu só parar. Deixa eu só compartilhar pra você, peraí. Mas quando for assim, Vini, avisa antes da gente continuar, tá? Que daí eu vou esperando. Aqui, tá. Vini, ó, tá vendo? Uhum. Aí esse é de rosa. Pro. Oi. Pra você reviver sua avó, é só você ir lá no caixão e falar assim, tô com fome. Ela vai aparecer assim, ó, aqui, querido, toma um bolo. Não, Samuel. E com essas coisas, eu não gosto de brincar com essas coisas, não. Eu relembro delas através das boas lembranças que eu tenho. Filho, vem pegar aqui a comida. Não vou não. Meu filho, vem agora. Eu falo, não vou não. Aí fala assim, nossa, nem doeu. Achei que tá assim, doeu sim.
Aí do nada apareceu o ator do Pantera Negra, do Elcio. Bora lá! Só esperando o Vini. Vini, você dá um ok quando você terminar, por favor, tá? Então, vamos agora para a leitura na página 174. Sobre as cidades mineradoras. Então, agora nós vamos conhecer como que foram formadas algumas cidades em Minas Gerais, tá? Cada um, deixa eu ver, tem Água. Oi? Eu vou parar. Não dá para esperar, eu vou começar, tá, Vini? Cada um vai ler um parágrafo aí, tá bom? O Danilo, que vai ser o segundo que eu for chamar, o Danilo vai ler o segundo e o terceiro, tá? Porque são 2 parágrafos pequenos. Samuel, pode começar. Agatha, começa, por favor. Que a descoberta do ouro fez com que diversas pessoas fossem morar na região das minas, com tanta gente chegando à coroa portuguesa. Precisou organizar os povos. Povoados. Danilo. Os primeiros povoados eram formados principalmente por acampamentos de mineradores que ficavam localizados próximos às margens dos rios, Pode ler. com objetivos portuguesa. Não, com o objetivo de controlar Extração a coroa portuguesa. Você pode terminar. Transformou os maiores povoados em vilas, que passaram a ser fiscalizadas por pelo rei Gal. Samuel, peraí, Samuel. Quem tá lendo agora é o Danilo. Gente, ó, vocês têm que ter muita atenção com isso. Lembrem-se que quando vocês tiram o fone de ouvido e saem aqui da tela, é a mesma coisa de quando vocês iam no banheiro lá da escola. Vocês não estão na sala de aula, né? Quando vocês voltam, vocês têm que se atentar ao que está acontecendo, tá? E outra coisa, quando vocês saírem de frente da tela, desliguem o microfone. Senão tudo que vocês conversam aí, a gente fica ouvindo e atrapalhando. Por favor, tá? Continua, Lucas. Você já leu, tá, Samuel? Vou te chamar por último. Liga o microfone, quem não tá lendo. Quarto parágrafo, Lucas. Isso, Lucas. Samuel, desliga o microfone, por favor, Samuel. Pode ir, Lucas. A partir do século XVIII, as vilas que cresceram foram se transformando nas primeiras cidades mineiras. Entre elas, Mariana, São João del Rei e Vila Rica, atual Ouro Preto. Vini. Em 1720, a coroa criou a Capitania de Minas Gerais, cuja capital era Vila Rica. A transformação da região das Minas em capitania lhe deu maior autonomia e poder para administrar as riquezas e também a justiça e a sociedade. Samuel, termina a leitura. E quem eram as pessoas que moravam nas cidades mineiras? Grande parte da sociedade mineradora era formada por escravizados, que eram os responsáveis por realizar a maioria das atividades. Então, olha só, antigamente era um terreno, né? Era um local onde havia muita vegetação. A partir do momento que eles perceberam que ali nas margens daqueles rios era possível encontrar ouro, que era algo muito valioso, eles começaram a habitar essas terras, ou seja, eles passaram a morar ali naquele local, né?
até para facilitar o dia a dia da extração do ouro. E foi assim, então, que começou a existir as primeiras cidades lá em Minas Gerais. Quem administrava, quem cuidava dessa população, né, que foi crescendo, que foi aumentando aí na região de Minas, era uma pessoa escolhida pelo rei de Portugal. Porque lembrando que o rei de Portugal, né, a coroa portuguesa, era quem queria tomar conta de tudo, comandar tudo e ter toda a riqueza para si, certo? A imagem que vocês estão vendo aí chama-se Negras Vendedoras de Rua. Quem pintou essa imagem foi Carlos Julião, no século XVIII. Então, além dos escravizados que trabalhavam nas minas de ouro, havia outros escravos de ganho, que trabalhavam como pedreiros, barbeiros, pintores, marinheiros, além de vender doces e outros produtos. O pagamento que recebiam pelo trabalho deveria ser entregue aos seus senhores, mas parte dessa remuneração, por vezes, ficava com os escravizados. Então, olha só, essas pessoas elas trabalhavam por horas, né? Exercendo uma mão de obra puxada, pesada, e parte do valor que eles recebiam com o seu trabalho, parte eles tinham que entregar para o seu senhor. O seu senhor era a pessoa que administrava aquele local, aquelas primeiras cidades que começaram a se desenvolver. Então, os trabalhadores, por serem escravos, eles não podiam ficar com todo o valor arrecadado do seu trabalho. Uma boa parte ia para a coroa portuguesa, certo? Tudo bem até aí? Na próxima página, o Samuel voltou para ler? O Samuel quase não... Ah, Samuel, obrigada. Eu tinha chamado você para terminar, você não estava aí. Leia para a gente, Samuel, a próxima página. A sociedade mineradora era formada também por funcionários Pode ler o parágrafo todo. da coroa portuguesa, por grandes, pequenos, comerciantes, por artesãos, médicos e advogados, pelos donos de minas, que era o grupo mais rico e concentrava a maior parte do ouro extraído na região. Então, como vimos, a sociedade mineradora, ela concentrava-se nas cidades e era marcada por grande diversidade de atividades profissionais. Diferentemente da sociedade... Saí de casa e fui morar sozinho com 18 anos. Eu sou primo do Whindersson Nunes. Eu já fiz 15... Não, mas eu deixei assim, Lucas, foi de propósito que eu parei e fiquei ouvindo. Porque eu vou mostrar para sua mãe, ô Samuel, que durante as aulas você está ouvindo YouTuber. Samuel. Você tem que ter atenção, Samuel. Você está participando da aula, mas você não está participando da aula, porque você está vendo vídeos do YouTuber. Não estou vendo. Nós estávamos ouvindo agora o vídeo que você estava ouvindo aí. Todo mundo estava ouvindo agora, Samuel. Você terminou de ler e não desativou o seu áudio. E todos aqui ouvimos. Aí o Lucas foi e desativou o seu áudio. Só que não adianta você estar participando da aula dessa maneira. Porque daí, Samuel, você fica desatento. A maioria das vezes que a professora te chama... A maioria das vezes que eu te chamo, Samuel, você não sabe nem o que está acontecendo, Samuel. Aí quem vai perder é você. Só que ao mesmo tempo que você está perdendo, você acaba atrapalhando quem está querendo participar da aula. E não foi só a professora que ouviu, ó. Todo mundo aqui ouviu que você estava ouvindo o YouTuber. Foi ou não foi, crianças? Tá vendo? Foi. Então, Que falou que Samuel, era primo do Whindersson Nunes, né? Então, assim, Samuel, a Pro não liga. Tudo bem, é claro. Vocês estão na casa de vocês, vocês gostam, gente. Só que agora não é hora para isso, né? Tudo tem o tempinho certo. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Sim. Que bom, Rafael. Rafael, nós estamos quase concluindo a página 175 de História, tá bom, Rafael? Tá.
Crianças, tem 3 minutos aí antes do nosso lanche, mas eu acho que dá para a gente começar a concluir aí o enunciado, né? Então, olha só. Na número 1, como você viu, havia diferenças entre a sociedade mineradora e a sociedade açucareira. Eu nem terminei de ler aqui o parágrafo, né? Então, eu vou ler de novo, tá? O último parágrafo que eu iniciei a leitura e parei por conta do vídeo aí que vazou. Então, como vimos, a sociedade mineradora concentrava-se nas cidades e ela era marcada por grande diversidade de atividades profissionais, diferentemente da sociedade açucareira. Sociedade açucareira foi aquela sociedade que ela começou a se formar a partir da produção de cana-de-açúcar. Lembram disso? Que foi falado isso já semanas atrás, né? Da produção da cana-de-açúcar, que assim se fazia o açúcar, que naquela época foi um produto muito consumido, muito vendido, né? Deu muito lucro à coroa portuguesa, tá? Então, a sociedade açucareira, ela é caracterizada pelo meio rural e pelo trabalho nos engenhos, tá? História, Rafael, de história. Então, sociedade mineradora em Minas por causa da extração de ouro. Sociedade açucareira na região rural por conta da produção de açúcar. Entenderam, crianças, a diferença? Então, aí na número 1, eu quero que vocês me digam, vocês têm aí, letra A, sociedade mineradora. Letra B, sociedade açucareira. Qual dessas duas informações ao lado está representando cada uma dessas sociedades? Qual dessas informações representa a sociedade mineradora? A primeira ou a segunda? A Agatha já leu? Já sabe, Agatha? Eu sei. Agatha? A segunda, muito bem. Que está dizendo caracterizada pelo meio urbano e por trabalhadores diversos. Então, vocês vão pôr a letra A no quadradinho de baixo, porque representa a sociedade mineira. E aqui, acertou, Samuel? Acertei. E aqui representa a sociedade açucareira, é a informação de cima, que é caracterizada pelo meio rural e pelo trabalho nos engenhos. Então, fica B e A, certo? Achou, Rafael, a página? Pro, o que é escravo de ganho? Quando voltarmos do lanche, nós vamos terminar essa, tá, Vini? Aí eu falo para vocês, tá bom? Então agora, ó, lanche 15 minutos, agora é o momento que vocês podem ver o vídeo de vocês e tudo mais. Ou conversar sobre outros assuntos.